todos. Vamos ter mais... Essa é mais uma aula de Direito Econômico. Vamos falar um pouco mais aprofundadamente a respeito da atuação, a respeito da forma, né, como o mercado, como o Estado intervém no mercado. Deixa eu só tentar fazer uma coisa aqui, deixa eu ver se fica melhor. Eu acho que se abaixar assim... Vamos tirar o meu armário, né? Que ninguém merece. Acho que assim fica melhor. Bom, vamos lá. Então, vamos falar a respeito das formas de atuação do Estado em relação ao processo econômico. Ou seja, como é que o Estado intervém de forma direta ou indireta na economia, né? A gente sabe que isso acontece, né? Que isso muitas vezes é desejável, né? Para seguindo os princípios que constam na Constituição Federal. Assim, eu acho que vocês já conseguiram perceber como que essa matéria ela é bastante prática, né? A gente consegue observá-la no nosso cotidiano, né? E aí, no nosso dia a dia, a gente percebe diversas ocasiões, então, que o Estado participa da atividade econômica pela via direta ou pela via indireta. O certo é que ele está presente na atividade econômica. Aí, atividades bancárias, serviços postais e até mesmo cobrança de tributos, né, de uma contribuição, né, que a gente paga, né, a CID combustível, por exemplo, que a gente paga quando a gente está abastecendo o nosso carro, tudo isso faz parte dessa intervenção do Estado no domínio econômico, certo? E aí a gente precisa compreender, então, como é que o Estado pode intervir de maneira direta ou indireta, né? E quais as principais modalidades de atuação da entidade estatal. Eu sempre esqueço de colocar o meu celular no silencioso. Agora tá certo. Então, assim, como a gente percebe, quando a gente analisa esses fatos, né, do nosso dia a dia, a gente consegue perceber várias situações onde o Estado é protagonista da atividade econômica, né? E aí, essa atividade do Estado pode ser suprindo, né, as necessidades da população, né, satisfazendo essas necessidades da população ou intervindo de uma outra maneira indireta, mas sempre com o objetivo, para isso que o Estado existe, de reverter todas as ações para a população. Deveria ser isso, pelo menos, né? Então, toda a estrutura pública tem essa função, esse objetivo da satisfação das demandas sociais, né? Às vezes em maior grau, às vezes em menor grau, mas sempre atuando em prol da coletividade. E aí a gente tem que lembrar que não tem problema nessa atuação do Estado, desde que muitas vezes, quando for pela via indireta, seja uma exceção. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Até porque na nossa Constituição existe a previsão muito clara, né, dessa liberdade da iniciativa privada, né, dessa liberdade de atuação da iniciativa privada. Tá, então vamos lá. O conceito de atuação do Estado, ele é bastante amplo, né? Ele se refere basicamente a todas as maneiras com as quais o Estado tem essa possibilidade de participar ou então de exercer influência na atividade econômica. A atividade econômica ela não é desenvolvida apenas pelo Estado, ela pode ser desenvolvida... Tem café ainda? Meu Deus. Ai, eu achei que tinha café. Se você sonhar, e se você realizar, se por um instante receber do tempo. Júcio, boa noite, seja bem-vindo. O microfone está aberto. Soluções para ser o seu melhor. Escolha na faculdade à distância, Unigran EAD. Inscreva-se. Vou continuar, tá? Desculpa aí, gente. Ó, de preferência, deixa o seu microfone fechado. Faculdade à distância, não, viu? Não foi feito para mim. Oi.
Saúde, Mari, saúde, como que é? Eu vi só Tá no quarto marcando no Face da Alguém mandou mensagem para a Ju, por favor? Mas eu Ela... vi no Stories, né? Um negócio de... Alguém me explica como isso faz da área da saúde. Aprendi EAD. Ah, esse aí eu vi. Aí o povo começou a me mandar, assim, Grey's Anatomy. Caralho, o pessoal tá assistindo aula, tá assistindo aula. Parou? Acho que parou. Eu tentei silenciar ela. Não sei se deu certo, acho que deu. Tomara. Tá, desculpa a interrupção, vamos retomar, de preferência... Tá baixo no microfone aqui, cara. Ah, pronto. Chegou mais um desavisado. Vamos lá? Manda bala. Aí, agora deu. Tá, vamos lá. E aí, então, essa conceituação do Estado... como eu estava dizendo, não somente a população, os empresários, a iniciativa privada desenvolve essa atividade econômica. Às vezes, ela pode ser desenvolvida de forma direta pelo próprio Estado, né? E aí, o Estado ele pode intervir num sentido mais rigoroso da palavra, quando nessas hipóteses de regulação ou então de ação indireta sobre a atividade econômica. Em alguns casos, pode haver tanto essa atuação quanto essa intervenção, né, de forma simultânea. Por exemplo, na exploração direta do Estado nos casos de monopólio, né, a atuação pela ação direta do ente público na atividade econômica. E a intervenção pela regulação que existe sobre o exercício de referida, né, de determinada atividade. A gente vai falar sobre isso hoje, né? Mais um exemplo prático, então, é a respeito do monopólio que a União tem sobre o serviço postal. Tá lá, é importante que você anote os artigos e depois confira. Tá no artigo 21, no capítulo 10 da Constituição. Capítulo não, gente, inciso, desculpa. Artigo 21, inciso 10 da Constituição. Aí o artigo 21 vai dizer, então, que compete à União manter o serviço postal e correio aéreo nacional. Isso é um monopólio da União. Mas a gente pode comprar franquia, né? Ter uma franquia, não é comprar, né? Mas, enfim. Porque existe a possibilidade que, ainda que seja exercido este monopólio, a iniciativa privada possa viabilizar, né, possa cooperar com o Estado nesse tipo de atividade, certo? E aí esse dispositivo, ou seja, o artigo 21 da Constituição, inciso 10, vai remeter lá para a Lei 6.538 de 79, tá? Lei 6.538 de 79, no artigo 9, tá? Lei 6.538 de 79, artigo 9, que vai falar, são exploradas pela União em regime de monopólio as atividades postais. E aí vai elencar e vai delimitar quais são aquelas atividades postais que são exclusivas da União, certo? Porque nem todas são, mas algumas atividades postais, essas são exclusivas da União. A gente não vai aprofundar muito nessa questão dos Correios, até porque não é esse o objetivo, né? Mas é só para ter essa ideia de que o Estado pode desenvolver um monopólio, delimitar muito bem a sua atuação e desenvolver uma parceria, né? Mas abrir esse monopólio para a participação, então, da iniciativa privada. Mas essa questão desse monopólio, né, do Estado, né, com os Correios, né, com esses serviços postais, não é um consenso no Brasil, né? Porque tem gente que fala assim, a gente vive, né, num liberalismo econômico, né? Então, não é compreensível que os Correios brasileiros, que tantos serviços já prestaram ao país, queiram se opor a essa tendência, né, na tentativa de fazer uma reserva de mercado antissocial, uma coisa assim. Enfim, isso aí são, né, divagações de gente que é a favor, de gente que é contra, tem torcida para os dois lados,
mas até agora o que vale é que as franquias da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, elas são adquiridas por concorrência pública. Então, elas são escolhidas por pessoas, pessoas jurídicas de direito privado que têm interesse de instalar e de operar uma franquia, né, dos Correios, né, uma unidade de atendimento terceirizada, que se destina, então, a essa execução dessas atividades relativas ao serviço postal, né? Então, o vencedor de uma franquia, ele assina, né, o vencedor dessa licitação para adquirir uma franquia, ele assina aí um contrato de franquia postal de vigência de 10 anos, por exemplo, que pode ser prorrogado, né? Enfim, né? É mais ou menos essa sinergia, né, entre o... Meu Deus do céu. Essa sinergia entre o Estado e a iniciativa privada. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Estamos tranquilos? Sim. Sim. Isso é só para quem assistiu Domingo no Parque, do Silvio Santos. Não é fácil conviver com um gato e um cachorro juntos, ainda mais se eles são o Balmo e o Luther King, mas vamos lá. É muita aventura para uma cabeça só. Certo? Então, resumindo, essa atuação estatal é qualquer participação no domínio econômico, por exemplo, regulação indireta de uma atividade. E aí a gente vai ver, né, que nesse caso se enquadra, então, as agências reguladoras. Eu adoro agências reguladoras. Tem uma coisa que eu acho que funciona, tal da agência reguladora. Vamos falar sobre isso. E aí a intervenção estatal, ela pode acontecer a ação indireta da atuação do Estado, né? Uma hipótese, a exploração da atividade econômica de titularidade privada, né? E aqui nesse ponto, então, que a atuação do Estado, ela pode ser diversificada, né? Dependendo, então, da corrente ideológica, né? Que vigora no governo, né? No entendimento econômico do governo. Ou seja, né? Nessa nossa ordem jurídico, político, econômica, né? Admite, então, que sejam exercidas, às vezes até concomitantemente, várias ideologias, né? Uma pluralidade de ideologias, né? Aliás, não existe sociedade que sejam puramente liberais ou, então, apenas intervencionistas, né? Enfim, dá para atuar aí junto, né? E para conseguir um resultado que deveria, pelo menos em tese, ser em prol da população. Importante ressaltar, os pensamentos, o liberal e o intervencionista, eles influenciam na atuação do Estado, né? Dependendo dos termos da ideologia, mas a Constituição Federal, ela reúne, né, esses dois polos, né, porque teoricamente eles parecem muito distintos, mas como a gente já viu nas aulas anteriores, a Constituição Federal, ela contempla essas ideologias de forma que, se elas fossem exercidas como deveriam, o Brasil seria perfeito, né? De um lado, então, a Constituição traz o poder público que tem que atuar de maneira a não limitar a livre iniciativa, né? A não limitar o empreendedorismo, né? Os empreendimentos, né? A competição dos agentes econômicos. E, de outro lado, então, existe o princípio da subsidiariedade, né? Que diz que o poder público tem que atuar apenas na hipótese de falta de interesse ou da ineficiência, da inoperância dos particulares, né? Ou seja, nós temos os dois pensamentos, né? Eu acho que a essa altura isso já ficou claro para vocês, né? Como que a nossa Constituição não contempla apenas um único pensamento ideológico, né? Por quê?
Porque a gente precisa da prestação do Estado, né? A gente precisa que ele, inclusive, preste a execução dos direitos sociais, né? A gente precisa que ele esteja presente na vida da população, muitas vezes de forma direta, mas também, né, tem que ser prestigiado, valorizado, a iniciativa privada com todos os seus empreendimentos, com todas as suas ações, né, com toda a sua liberdade, certo? Então, para o pensamento liberal, o Estado tem que atuar minimamente no domínio econômico, né? Quando eu escuto isso, eu chego a ter uma sapituca, né? E aí, então, o pensamento liberal, ele fala que o Estado tem que atuar de forma mínima, de forma restrita, né, nesse domínio econômico, transferindo para os agentes econômicos essa missão de suprir as necessidades e as satisfações do mercado e, muitas vezes, consequentemente, as necessidades e as demandas da própria população, o que não tem jeito, né? E aí, para essa corrente, então, para o pensamento assim, mais liberal, o poder público não deve limitar a livre iniciativa do empreendimento ou competição dos agentes econômicos. Nisso eu concordo, não tem mesmo. Mas também não pode se omitir, se eximir de forma completa daquilo que é a responsabilidade constitucional, né, do Estado, do governo para com a população. Lembrando que a Constituição Federal, né, tá aí já uma jovem senhora, né, de seus 35? Não me lembro direito. Né, 88 faz as contas. Né? Então, não nasceu da noite para o dia, né, foi elaborado por defensores do pensamento liberal e defensores, né, do pensamento intervencionista. Hoje você vai apanhar. Hoje você vai apanhar. Então, para as correntes intervencionistas, a participação do Estado ela é necessária, né, já que sempre existe essa atuação nos processos econômicos pela intervenção direta, pela regulamentação, pela fiscalização, né, ou pela normatização. Lembrando que isso tudo está no seu KLS, tá? Esse material todo está no seu KLS, então, que você deve ter lido, inclusive, né, este capítulo, não é novidade para você. Então, a realização da atividade econômica seria, em todos os casos, ligada ao Estado de maneira direta ou indireta, segundo, né, o pensamento dos intervencionistas, né? E aí, o Gilberto Bercovici, né, ele afirma que a Constituição não estabelece, né, o denominado princípio da subsidiariedade, né, defendida pelos liberais, pelo qual o poder público deveria apenas atuar na falta, né, dessa iniciativa privada. Bom, tudo certo até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Alisson, Alex, Alan. Só tem uma dúvida. Ah. É o encontro 8 hoje? Não, é o 9. É o 9. Então eu entrei errado. Jefferson! Chegando agora, Jefferson. Não, eu já estava aqui antes. Não, chegando agora na matéria, né, Jefferson? Ah, sim, isso sim. Tá, obrigado. Seja bem-vindo. Não, nós estamos no encontro 9, a gente está até bem adiantado. Ah, sim. Estamos um pouco adiantado. Cláudia, Dai, Jefferson, Marcos, Miriam, Paola. Mas a aula no AVA não abriu ainda. O que não abriu? A aula 9 no AVA não abriu ainda. Dessa até hoje disciplina. Poxa, Não abriu ainda. claro que abriu. Não, o professor postou vídeo da 8 ontem. Se não me engano. Não lembro se eu postei, não, hein? Mas a disciplina está lá, pré-aula e pós-aula. Eu não sei se o vídeo já subiu, não, mas está aberto, 8 e o 9, sim.
Bom, Vamos averiguar. gente, se não tiver postado, vocês têm KLS, né? Vocês têm bastante coisa aí. A tia vai postar até domingo, tá? Todo mundo tranquila, segura na mão de Deus, confia no amor da prof e vamos, tá? Isso que é medo. Tranquilo? Estão estudando para a prova já, falando nisso? Vai ter prova quando? Vai ter prova oral. Falei na aula Oral? passada. Você tá doido. Prova oral é bom. Segura na mão de Deus. Vai sair Alex do... chegando agora também. Alex, seja bem-vindo. Só não esquece de fazer a revisão com a... Querido. Tem que falar, professor. Ô, professora, tem previsão para a data da prova? O professor João ia ter hoje, né, uma reunião com a regional toda, né, para saber a respeito da data que a gente vai retornar, porque não vai ser mais na semana que vem, e para saber a respeito das provas, tá? Como que as provas serão feitas. Certo? Né? Mas assim, se tem uma coisa que eu tenho certeza é de que vai dar tudo certo. Vai. Só segurar na mão de Deus. Isso. Bora, pessoal. Então, vamos. Bom, então, quando a gente fala a respeito de atividade econômica, de atuação econômica do Estado, a própria Constituição delimita esses conceitos e esses fundamentos. Gente, fui estudando direito, vocês que já estão no terceiro semestre, acho que vocês já perceberam isso. Não tem como você estudar se desassociando da lei, né, da lei seca e principalmente da Constituição. Direito econômico é fundamento constitucional, tá? Então, você vai anotar os artigos e você vai fazer a leitura da Constituição. Acredite em mim, a coisa fica muito mais fácil, tá? Porque se você entende o contexto da coisa, é muito mais descomplicado para você aprender, tá? E direito econômico nem é tão complicado assim, exatamente, né? Tá tudo na Constituição, certo? Bom, aí o capítulo 1, então, do título 7, vai falar da ordem econômica e financeira, tá? E aí, esse capítulo, ele é denominado Princípios Gerais da Atividade Econômica, certo? O artigo 173, ele fala que é permitida a exploração direta da atividade econômica pelo Estado, certo? O artigo 173. Já o artigo 174, ele trata da atuação do Estado como um agente normativo e regulador da atividade econômica. Então, lá no 173, ele diz que o Estado pode atuar, sim, de forma direta, e no artigo 174 fala que ele também atua, mas no sentido de normatizar, tá? De dizer como é que vai funcionar e de regular essa atividade econômica, certo? Mas o Estado é como o mestre dos magos, ele está presente em todas as partes, em todos os lugares e desaparece quando você mais precisa dele. Lembre disso. Então, a atividade econômica, né, conforme essa definição trazida, né, conforme esses princípios, esses elementos fornecidos pela Constituição, tem que ser vista, então, como essa geração de riquezas pela extração, pela transformação, pela distribuição de bens, né, de serviços de recursos ou de recursos naturais, sempre com a finalidade de alcançar a satisfação das necessidades do homem, certo? Apesar dessa disciplina ela ser cheia de conceitos, eu quero que você entenda o sentido das coisas, tá? Eu quero que você compreenda a atuação do Estado, a atuação do particular, tanto que aquele trabalho que eu passei para vocês é trabalho de gente grande. Vocês viram, né? Eu quero que vocês... eu não pedi conceito, eu não quero conceito das coisas. Né? Para você que não sabe que trabalho é esse, queridos, vamos dar uma olhada no AVA.
né? Vamos acompanhar, né? Vamos aí conversar com os colegas, né? Vamos perguntar o que está acontecendo, né? Bom, esse trabalho, você vai dizer o que é essa ordem econômica, esse sistema econômico, porque a essa altura da nossa disciplina, você não está preso em conceito. Você está preso naquilo que funciona na prática, né? Então, vamos lá. Então, essas atividades econômicas, elas podem ser exercidas por particulares ou pelo Estado, certo? Podem ser exercidas por particulares ou pelo Estado. E aí existem duas espécies de atividade econômica: os serviços públicos e a atividade econômica em sentido estrito, tá? Então, são duas espécies: os serviços públicos e a atividade econômica. Serviço público é uma atividade econômica de... Gente, tá todo mundo... Tá, né? Tá bem. Ô, professora, tá travando tudo aqui. Tá? Tá tudo Vou travado. retomar. Mas aqui para mim tá normal. Tudo bem? Tranquilo, né? Gente, toda vez que vocês falam no microfone, às vezes pode cair a minha imagem, tá? Então deixa aí o microfone... Deixa o microfone desligado, você liga a hora que você for falar comigo, tá? Tá? Beleza? Então vamos lá. Retomando aqui. Então, o serviço público é esse tipo de atividade econômica que é desenvolvida preferencialmente pelo Estado. O que significa isso? Desliga o seu microfone. Desligue o seu microfone. Muito bem. Então vamos lá. Esse serviço público, ele é um tipo de atividade que pode ser desenvolvida preferencialmente pelo Estado, mas não apenas pelo Estado. Ou seja, em regra, nós temos o serviço público desenvolvido de preferência pelo Estado, né? E a atividade econômica deveria ser desenvolvida exclusivamente pelo setor privado. Mas, às vezes, existe aí uma troca, né? Então, nem sempre é assim que acontece. E aí, o serviço público, ele tem essa característica de envolver uma atividade indispensável ao desenvolvimento da sociedade, tá? O serviço público tem essa missão, né, de desenvolver a sociedade e de ficar vinculado sempre ao interesse social. Lá no artigo 175, fala que os serviços públicos, eles devem ser prestados pelo poder público. Parece óbvio, né? E aí, só que então, é permitida a sua concessão ou então a sua permissão aos particulares mediante essa licitação. Mediante um processo de licitação, né? A Alex sabe muito bem o que é isso, né? Porque todos os prestadores, né, de serviço, tudo aquilo que é desenvolvido lá, né, pela prefeitura e pela Câmara, principalmente pela Câmara dos Vereadores de Laguna Carapã, através de licitação, né? Nem tudo, mas enfim.
né? Porque nem tudo precisa, né? Existem casos extremos. Mas, via de regra, os serviços públicos são praticados fundada quando vocês tiverem a disciplina de direito administrativo, que é uma delícia. É uma das minhas disciplinas, assim, favoritas. Professora, me dá um exemplo disso. Bom, transporte público municipal. Ele de... Mas a prefeitura abriu uma licitação para as empresas que quisessem viabilizar esse serviço. Quem ganhou foi a Medianeira, para a alegria, né, dos estudantes, né? Mas alguns serviços públicos, né, podem ser prestados livremente por particulares, né? E aí existe, né, essa classificação daqueles que são privativos e não privativos, né? E o material de vocês, então traz uma classificação sucinta, né, do que são esses serviços públicos privativos e os não privativos, né? Bom, o privativo, ele tem aqui, ó, ele tem sempre essa transferência ao particular, transferência ao particular que exige uma concessão, uma permissão, uma autorização, tá? Por exemplo, transporte coletivo e administração de rodovias, certo? Não privativo, ele pode ser prestado pelo particular, independentemente de prévia manifestação do poder público. Por exemplo, serviços de assistência à saúde e serviços de educação, certo? Então, mas isso não é o mais importante, né, da nossa disciplina de hoje. Mas vamos lá. Então, vamos nos aprofundar aqui nessa forma de atuação do Estado no domínio econômico. Perguntas até aqui? Fala, Alan. Eu tô tranquilo, filho. Pode falar aí. Tranquilo? Então tá bom. Gente, tendo pergunta, chama. Professora! Tá bom? Pandinhas da prof. Lindo. Bom, formas de atuação do Estado no domínio econômico. Vamos nos aprofundar. Falei para vocês, então, a respeito do artigo 173, que trata dessa exploração da atividade econômica pelo Estado como exceção, certo? Ele explica como são as hipóteses de intervenção direta ou participação, tá? E essas hipóteses, elas abrangem a prestação de serviços públicos ou de atividades que envolvam a segurança nacional ou o interesse coletivo. Guarde essas palavras. Ela abrange, então, essa intervenção direta, ela abrange a prestação de serviços públicos ou atividades envolvendo a segurança nacional ou o interesse coletivo, tá? Em regime de competição com a iniciativa privada ou em regime de monopólio, tá? Isso tudo está lá no artigo. E, por fim, em parceria com a iniciativa privada, tá? O artigo 173 fala que, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Aí, no parágrafo 1º, vai dizer que a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que exploram a atividade econômica sujeitam-se ao regime próprio das empresas privadas e, inclusive...
quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Ela vai ir pro centro, eu já vou com ela. Eu fui com ela. Ela vai bater perna, né? Ela vai comprar as maquiagens pra ela, eu vou com ela. Ju, É, mas acho que ele fica assim. ô Ju. Ju, seu microfone tá ligado, minha flor. Desliga ele, por gentileza. Bom, e aí vocês viram, então, né, no artigo 173, que o Estado, ele pode exercer essa atividade econômica em sentido estrito quando houver previsão constitucional ou, então, permissão legal, tá? No caso de permissão legal, só vai ser possível se houver, então, esses imperativos da segurança nacional e de relevante interesse coletivo, tá? Então, com essa restrição constitucional, o Estado ele só tem essa autorização, essa permissão, ele só está legitimado a atuar no mercado de forma concorrente quando ele for expressamente autorizado, e ainda assim, isso é muito importante, de forma excepcional, tá? E se presentes os imperativos de segurança nacional e relevante interesse público. Então, não é assim, de qualquer forma, né, essa intervenção do Estado, né, no domínio econômico, certo? E aí, quanto ao setor privado, não tem essa restrição, pelo contrário, né, a Constituição Federal, na verdade, fez incentivar, né, o setor privado, né, quando ela menciona expressamente os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da valorização do trabalho humano, certo? Artigo 170. Esses conceitos, né, esses princípios, na verdade, né, eles são basilares para a economia brasileira, né, para o sistema, para a economia não, né, mas para o sistema econômico, com certeza. Então, você precisa dominar o que é o princípio da livre iniciativa, o que é a livre concorrência e a valorização do trabalho humano, tá? Artigo 170. Já prevendo, né, que isso vai promover o desenvolvimento social e o crescimento da economia. Ou seja, além de haver essa previsão, né, dessa iniciativa, né, da iniciativa privada, dessa livre concorrência e tudo, isso não é só previsto, como é desejável. E a gente sabe realmente que o que move o país, né, é a iniciativa privada, né, que deve ser sempre lida, né, em consonância com o princípio da valorização do trabalho humano. E como eu já expliquei para vocês, não existe uma coisa sem a outra, né? Livre iniciativa, livre concorrência não existem sem a valorização do trabalho humano. E aqui o trabalho humano não é só aquele que tem carteira assinada, não, né? Aliás, né, coisa cada vez mais rara. Mas é todo trabalhador, inclusive MEI, né? Inclusive, enfim, né? Todo ser humano que trabalha, tá? Então é importante você guardar isso, tá? Que o setor privado ele é estimulado a participar. E, às vezes, ele pode participar, então, da economia atuando de forma sinérgica aí, né? Eu não gosto de usar parceria, né? Porque parceria me dá a ideia de que é uma coisa bem mais do setor privado. Mas aí, né? Atuando nessa sinergia com o poder público, tá? Então, vamos pensar o seguinte. A intervenção no domínio econômico, ela também é conhecida como intervenção direta, tá? Essa intervenção direta, ela se refere às hipóteses em que o Estado pode intervir no mercado como um empresário sujeito à livre concorrência ou então em regime de monopólio, tá? E pode se subdividir em duas espécies, regime de absorção e regime de participação, certo? O regime de absorção
ele tem a base legal no artigo 177 da Constituição. Tá? Esse regime de absorção previsto no artigo 177, ele vai, então, mencionar as situações aonde que se constitui monopólio da União. Monopólio da União, artigo 177. Se você olhar para o artigo 177, você vai ver que ele diz que é monopólio da União a pesquisa, a lavra das jazidas de petróleo, gás natural, hidrocarbonetos fluidos, refinação de petróleo nacional e estrangeiro, tudo que dá dinheiro grosso, né? A importação e exportação dos produtos e derivados básicos, resultados, né, dessas atividades, né? O transporte marítimo de petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos, enfim, né? Então, tudo que tem a ver com petróleo, né, que tem a ver com refinação de petróleo nacional e estrangeiro, pesquisa e lavra de jazidas de petróleo, gás natural, blá, 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 tudo monopólio da União, certo? Ou seja, existe uma parcela do mercado que a União tomou para si. É meu, exclusivamente meu. Fez o quê? Monopolizou, tá? E essa parcela não está aberta para livre concorrência. Não está. Ela se refere a essas atividades, então, que eu falei, de lavra, refinação, importação, exportação e transporte marítimo de petróleo e dos seus derivados. Essa modalidade de atuação do Estado é chamada de absorção, tá? Já que o Estado absorveu uma parte do mercado, excluindo dos particulares, né, a possibilidade de atuar em regime de concorrência, tá? Então, não tem como falar que a área privada, a iniciativa privada vai concorrer com o Estado. Não. Mas ela vai viabilizar essas atividades? Muitas vezes sim, né? Mas vamos lá. Então, é importante mencionar que a União, ela pode, com base nesse artigo 177, no parágrafo 1º, contratar com empresas estatais ou privadas a realização dessas atividades previstas, né, essas atividades previstas, né? Então, a lei que regulamentou essas atividades, que é a Lei 9.487 de 97, tá? Isso significa que a União perde o monopólio? Não, não significa, né? Por que não? Porque os particulares contratados, eles estão sujeitos às determinações da União e eles estão atuando em auxílio às atividades do monopólio. Entenderam? Não tem concorrência de empresas particulares com a União, mas eles, se eles, né, quiserem, eles podem atuar se a União entender que é necessário para viabilizar a atividade, sim. E quando isso acontece, então eles estão sujeitos, né, às condições impostas pela União, às condições impostas por esse monopólio. Então, não tem concorrência. Tem uma... Não é cooperação também, né? Até porque essas empresas ganham, né, para isso, obviamente. Né? Mas são elas que viabilizam esse monopólio da União, tá? Então, não tem como confundir com serviço público. Não é um serviço público, né? Já que no serviço público, o Estado, ele busca tão somente alcançar o interesse público, né? Suprir as necessidades básicas da sociedade. Ai, professora, mas esse dinheiro, né, dessa exploração, desse monopólio da União, vai para onde? Vai para a população, juro. Vai para a população.
mas é de uma outra forma, não é como prestação de serviço público, né? Obviamente que daí a Constituição ela categoriza para onde que vai, né, o dinheiro, né, oriundo desse tipo de atividade, mas não é como a prestação de um serviço público, né? Qual é o interesse objetivo do transporte público? O transporte das pessoas, pronto, transportou, ponto. É isso. O dinheiro desse monopólio vai ser revertido para a nação de uma outra forma ou de várias formas, tá? Então, é importante que você entenda a diferença. Não dá para confundir serviço público com essa atividade de exploração do monopólio, tá? Porque no serviço público, né, o objetivo é alcançar o interesse público, né? Suprir essas necessidades básicas da sociedade. No regime de monopólio, o Estado ele atua com um perfil de empresário não sujeito à concorrência, que no final de tudo vai atender às finalidades públicas, tá? E aí, então, nós temos 2 monopólios. Falei já, né, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né? E não falei mais, o Petróleo Brasileiro S.A., que é a nossa querida Petrobras. Ambos são monopólio, tá? Os Correios como uma empresa pública federal, certo? E a Petrobras como sociedade de economia mista, tá? O monopólio dos Correios está consagrado lá, né? Está previsto lá no artigo 21, inciso 10, e o da Petrobras está no artigo 177, incisos 1, 2 e 3 da Constituição Federal, certo? Então, a gente conclui que o mercado da concorrência é aberto a todos, salvo, com exceção, das atividades que são prestadas em regime de monopólio do Estado, tá? Então, essa forma de intervenção no domínio econômico, né, o mercado funciona sobre o regime de competição, e aí o Estado ele vai atuar como empresário em competição com a iniciativa privada, quando existe essa intervenção direta. Mas, na modalidade de intervenção, o Estado ele só pode atuar quando expressamente autorizado, inclusive nesses casos de monopólio, e ainda assim, de forma excepcional, se presente os imperativos de segurança nacional e relevante interesse público, tá? Então, essa modalidade, nessa modalidade, a intervenção do Estado, ela é subsidiária, tá? E aí, em que pese o Estado atuar como empresário, não entra com o fim específico de auferir lucro, né, de gerar renda. Por quê? Porque a lógica do artigo 173 da Constituição é atender ao relevante interesse coletivo e aos imperativos da segurança nacional. Tá? Mas e no monopólio? Bom, no monopólio, obviamente, né, que ele vai atuar como um empresário que busca lucro, mas que não busca lucro para si. Certo? Falamos, então, de empresas públicas, né? Citamos aí empresas públicas e as sociedades de economia mista. Gente, estou falando muito rápido, né? Meu Deus, será que não tem mais? Está numa velocidade considerável. É o quê, Alain? Professora. Está numa velocidade considerável. Sim, vocês deviam, né, ter me interrompido, porque a aula está quase acabando, vocês acreditam? Professora. Fala, quem me chamou? O assunto está interessante, o professor está falando, a gente está prestando atenção. Eu mesmo estou anotando o que eu posso. Reginaldo. Alex? Eu? Fala. Quando fala de empresa
a Sanesul, por exemplo, aqui no nosso estado, saneamento básico, ela entra nessa? Ela é uma empresa economia mista. Então, não, é isso que eu queria te perguntar. Tá. O que é a Sanesul? É a mesma coisa que a Energisa, entendeu? Exato. Só que elas foram... a Energisa não, a Energisa era a Enersul e ela foi privatizada, né? Exato, mas o que é... privatizado. Isso, mas o que elas figuram? Elas figuram como uma empresa que viabiliza a obrigação do Estado de fornecer a energia elétrica, de fornecer o saneamento básico, de fornecer o abastecimento de água. Certo. Entendeu? É a mesma coisa que como é que é das estradas? CCR? Sim, não, na verdade ela é terceirizada. Tipo assim, a CCR é terceirizada, né? Só que tipo assim, por que eu citei a Sanesul? Por conta do lucro, né? Porque é uma empresa que ele visa lucro. Tá. E daí? Qual o problema dela visar lucro? Não tem importância. Não, exatamente isso. Até porque ela participa, né? No caso, por exemplo, da CCR e da Sanesul, participa de uma licitação, entendeu? Então, aquilo que ela vai... geralmente, bom, você deve saber disso melhor que eu. Geralmente é assim, olha... qual é a sua proposta? A sua proposta é a proposta mais vantajosa para o poder público, né? Para a coletividade, beleza. Então, você vai pagar aqui 1 milhão por mês, né? Número simbólico. O que você tirar disso daqui é lucro. É óbvio que quem entra nesse processo entra visando um lucro e não entra para ter prejuízo, né? E é óbvio que muitas vezes participar aí dessas licitações é uma coisa extremamente vantajosa, senão não tinha gente se matando para ganhar licitação, porque teoricamente, quando você participa de uma licitação e vence, aquele dinheiro entra para você todo mês, né? Aquilo ali, tipo, você pode explorar da melhor forma possível, né? Mas aí o Estado deixa de participar disso daí? Não, ele não deixa de participar. Por quê? Porque ele vai dizer o que é o mínimo que você tem que fornecer, ele vai regular, inclusive, muitas vezes o preço, intervir quando necessário no valor do preço que você cobra, né? Ele vai se utilizar da cobrança, e aí, por exemplo, o Enersul, né? O Estado ganha 2 vezes, né? Ganha cobrando o ICMS, né? Então, essas são empresas que viabilizam a atividade econômica do Estado, a prestação... Você falou alguma coisa? Ô, Alex, está muito baixo seu... Oi, tá ouvindo? Tá, o que você falou? Tô ouvindo nada, Alex. Mas você entendeu? Beleza? Tá. Bom, e aí, então, no artigo 173, nos seus incisos, fala que, né, a lei vai estabelecer o estatuto jurídico de empresa pública, de sociedade de economia mista e das suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou de comercialização de bens e de prestação de serviço. É isso que eu acabei de dizer, tá? E aí tem ali algumas normativas, a sua função social e forma de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Beleza, então está aberto aí para uma empresa viabilizar um serviço público e o Estado ele simplesmente vai desaparecer? Não, né? Ele vai participar, né? Ele vai apresentar a forma como esse serviço vai ser, os princípios, as normativas, como esse serviço vai ser desenvolvido, né? E aí existe, né, a constituição de conselhos fiscais, de conselhos administrativos, né? Enfim, uma série de coisas.
Tá? Então, como a gente vê, embora essas empresas públicas e essas sociedades de economia mista sejam empresas estatais, prestadoras de atividade econômica em sentido estrito, elas têm que se submeter, então, a esses regramentos próprios das pessoas jurídicas de direito público, né? Como a fiscalização pelo Estado e pela sociedade, né? Licitação para contratação de obras, licitação para serviços, né? Compras, alienação e blá, 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 um monte de serviço, um monte de atividades que, se você olhar, parece que são inerentes e são realmente características da administração pública. E engraçado, né, é que quando você vê o regime de trabalho, né, dos empregados, é tudo seletista, né? Eles têm que passar por um processo, não é processo seletivo, né, mas eles têm que submeter um concurso, mas quando eles ingressam, eles são seletistas, porque daí o Estado não tem nada a ver com isso, né? Enfim. E aí... Uma travada. Básica. Cai. Vai descansar, travou. Travou? Qual foi a última coisa que eu falei? E aí? Só começou e aí travou. Não pode ter sido Professora, isso. quando você falou que o Estado, eles são seletistas, o Estado não tem nada a ver. Tá, então não perdi, vocês não perderam nada. Tá, então esses trabalhadores ingressam através de concurso público, mas aí, a hora que eles começam a trabalhar, eles estão sujeitos à CLT, tá? Porque daí tira o Estado, né, dessa obrigação, né, com os trabalhadores. Bom, eu estava falando que daí o artigo 173, no parágrafo 2º, vai dizer que essas empresas, né, as empresas públicas e as empresas que são sociedades de economia mista, prestadoras dessa atividade econômica, elas não podem ter privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Ou seja, elas não podem ter privilégios. Não podem, tá? E aí, essa proibição, ela tem uma justificativa, ela tem um porquê, né? Essa proibição, ela decorre do fato de que, se elas tivessem esses benefícios, elas violariam o princípio da livre concorrência, tá? Por quê? Porque elas iriam se sobrepor aos demais concorrentes, né, do mercado, dando margem à eliminação da concorrência, que é prejudicial à economia e aos consumidores de forma geral, tá? Então, assim, parece, nossa, mas que coisa desvantajosa. Não é, gente, não é, tá? Quem fecha aí esse contrato com o poder público por uma prestação de serviço, tipo, né, ganha bem, tá? Ganha lucro. Tá? Não tem nada assim que seja desvantajoso. Até agora eu nunca ouvi falar de nenhuma empresa. Ganhei uma licitação com o poder público, nossa, mas super me deu prejuízo. Ainda mais empresa grande, né? Não acho muito difícil. Bom, e aí essa intervenção sobre o domínio econômico, né, também denominada de intervenção indireta, que está lá no artigo 175, ela se refere à prestação desses serviços públicos por parte do Estado, tá? Pode ocorrer por indução. O que é essa indução? Essa indução é quando o Estado edita normas que induzem o mercado a algo, tá? Ou por direção. Direção é quando o Estado estabelece normas que são obrigatórias, né? Com o objetivo de regular o mercado, como, por exemplo, já aconteceu muito lá nos anos 80, o tabelamento de preços,
que vocês não devem ter, né, visto nunca na vida. Mas já falei em outras aulas, em muitos casos, por muitos anos no Brasil, a inflação era de 30% ao mês, e aí uma das formas, né, do Estado regular o mercado, né, e, enfim, uma das formas de intervenção era esse tabelamento de preço, né? Então, assim, e isso, como eu já disse também, né, provocou um desabastecimento muito grande em vários setores. Por quê? Porque os empresários, os produtores falaram, você para vender nesse preço que você está falando aí, eu não posso negociar nem para mais nem para menos, então não compensa para mim, estou fora, né? Então, foi uma coisa assim que acabou acontecendo, né? E aí, quando a gente trata dessa intervenção indireta na atividade econômica por parte do Estado, a gente tem que encarar o Estado como um agente normativo e regulador, né? Do quê? Da atividade econômica, né? E aí, ele desenvolve essas funções de fiscalização, de incentivo e de planejamento, tá? Então, isso tudo está previsto lá no artigo 174 da Constituição. Essa intervenção indireta na atividade econômica, né, do Estado como agente normativo e regulador, pode ter essa função de fiscalização, de incentivo e de planejamento, tá? E aí, nesse caso, então, o Estado pode conceder benefícios ou vantagens, né, para estimular o desenvolvimento de uma atividade beneficiando a coletividade, e não apenas um particular, tá? Ou seja, pode haver, nesse caso, essa concessão de benefícios ou, então, de isenções fiscais. E aí existe a fiscalização estatal, né, que é uma forma de acompanhar a atividade econômica, né, e de verificar a conformidade, né, com as bases e com as regras constitucionais. E, acima de tudo, verificar se aqueles que estão prestando esse serviço, né, estão prestando dentro das normas, principalmente das normas constitucionais. E se o mercado está sendo atendido de forma satisfatória, tá? E nós temos o exemplo de quê? Nós temos exemplo das agências reguladoras. Né? Alguém já fez serviço já se utilizou do serviço de alguma agência reguladora? O que são as agências reguladoras, prof? Bom, são aquelas agências, né, que regulam determinados setores da economia, como as telecomunicações, e aí fica de responsabilidade da Anatel, dos transportes, que é de responsabilidade da ANTT e da ANTAC, e de energia elétrica, que é da ANEEL. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas quando é que foi? Bom, tinha uma única a Empresa Brasileira de Telecomunicações, né? E ela foi privatizada. Já foi privatizada? Acho que foi, né? Não me lembro. Ou foi quebrado o monopólio, alguma coisa, acho que foi quebrado o monopólio, não me lembro, desculpa, mas realmente não me lembro. E aí, passou a poder operar no Brasil várias empresas de telecomunicações. Eu lembro que isso foi lá em 1997, será? Eu sei que daí o primeiro celular que eu tive na vida, que foi quando, né, teve essa expansão das telecomunicações, né, da telefonia móvel, principalmente, o primeiro celular que eu tive era da linha Americell, que depois virou Claro, eu acho, não me lembro. E aí, eu lembro que até então, se você tivesse uma linha telefônica fixa, isso era um patrimônio. Isso valia, sim,
sei lá quanto que valeria hoje em dia, valeria uns 5 mil reais. Era uma coisa assim, era um patrimônio. Tanto que a gente teve a mesma linha telefônica, assim, por pelo menos uns 35 anos. Linha telefônica antigamente, professora, valeria bem mais, porque até onde eu me lembro, tinha pessoas que vendiam terreno à troca de linha telefônica. Davam terreno, davam casas. Verdade. É bem lembrado, Reginaldo. É verdade. Tinha gente que, eu quero comprar sua linha telefônica. O que você me dá minha casa? Hoje em dia não dá para imaginar isso. O meu pai tinha linha telefônica, ele alugava a linha. Eu já para fiz determinada isso. pessoa para ganhar dinheiro. Eu já fiz isso. Por quê? Porque até esse momento, até que houve essa expansão do mercado, as linhas telefônicas fixas valiam. Então eu acho que hoje uma linha telefônica ela ia valer no mínimo uns 80 mil, né? Vamos colocar bem baixo. No mínimo ela ia valer uns 80 mil. Eu sei que a linha telefônica da minha casa era 4213679. A gente com uns 35 anos, assim, sabe? Com isso daí. Era só um pouquinho. Então, houve essa expansão do mercado e aí muitas empresas poderiam concorrer, né? Poderiam participar. O que aconteceu, gente? Eu lembro do dia que teve essa transformação, né, da Embratel para, né, enfim, para livre concorrência. Né? Eu lembro do dia, parou tudo. Né? Eu lembro que eu estava em Balneário Camboriú, mas era no inverno, né? Eu lembro que parou tudo. E aí, tinha até aquela propaganda do 21, né, que a menina da Suquita, né, entrava no elevador, né, e tinha um velho meio tarado lá, e ela falava, tio, aperta o 21. E aí falaram que a Suquita estava fazendo campanha para a Embratel, isso violava a livre concorrência, enfim, proibiram a tal da propaganda. Aí a propaganda voltou com a menina falando, tio, aperta no 20. Enfim, né? Nem sei porque eu tô falando da menina Suquita, mas enfim. Tá. E aí o que aconteceu? Como teve essa expansão muito grande, entendeu-se a necessidade, né, de ter antes, né, na verdade, falar, bom, então a gente vai expandir muito o mercado, a livre concorrência vai entrar com tudo, blá, blá, blá. Tem que haver uma agência que diga, que regulamente, que direcione, que indique se estão fazendo bem, desenvolvendo bem este serviço ou não, certo? E aí entram, né, em cena as agências reguladoras. Eu, como advogada, já resolvi um monte de problema, principalmente de telefonia. Não foi no PROCON, não foi com nada disso. Às vezes foi antes no PROCON, às vezes foi depois no PROCON, ligando para a Anel. Para a Anel não, para a Anatel. Ligando para a Anatel e reclamando da má prestação de serviços. Né, o Reginaldo pode acrescentar aí, né, dizer se né? Eu sei que essas agências reguladoras, elas marcam em cima. Eu lembro uma vez que eu tinha uma linha da TIM. E aí, gente, sabe essas propagandas, tipo, mande um torpedo, um SMS por número tal e receba signos. E aí essas mensagenzinhas do inferno vinha toda hora no meu celular e acabava com todos os meus créditos. E eu liguei na TIM e nada, não deu para resolver. Eu falei, quer saber? Liguei lá na Anatel. Gente, não deu 24 horas. A TIM me ligou e me deu, assim, acho que umas 5 vezes mais. Pediu desculpa, coisa que nunca fez na vida, né? E bloqueou essas mensagens de uma vez por todas. E devolveu os meus créditos umas 5 vezes mais. E depois, a Anatel me ligou, tipo, uns 5 dias depois, porque eu acho que eles tinham dado 48 horas para TIM resolver, e a Anatel me ligou para perguntar se tinha resolvido. E eu falei, caramba!
Eu falei, caramba, né? Que coisa eficiente, né? Que coisa que funciona bem, né? Que coisa assim que... Então, assim, eu acho que essas agências, né? Que são autarquias especiais, inclusive, elas funcionam muito bem. Né? Então, vale a pena, por exemplo, você teve um problema aí com uma empresa de ônibus. Vale a pena, se você não conseguir resolver direto na empresa, gente, liga na agência. Vai viajar de ônibus, pega ali, eles têm obrigação, inclusive, de colocar ali, né, o número da agência reguladora. Né? Vai fazer já registra uma ocorrência, alguma coisa assim, que resolve muito rápido. Tá? Porque eles pegam muito em cima dessas empresas que são prestadoras, né, que prestam esse serviço. E aí, então, essas agências são autarquias especiais, elas têm competência para formatar, tá? Para formatar esses serviços, tá? E dizer como que esses serviços devem funcionar e emitir, inclusive, pareceres técnicos, tá? Ou seja, essas empresas reguladoras é uma forma do Estado continuar atuando e, de uma certa forma, prestar um serviço público de qualidade através dessas empresas que entraram no esquema ali através, né, da livre concorrência. Certo? Entendido, pessoal, até aqui? Tranquilo? Professora, só voltando a falar das linhas que a senhora estava falando que antes ela teve que ligar na Anatel, até hoje não, né? Até quando eu trabalhei no começo do ano, o pessoal tinha que fazer essas reclamações, hein? Porque eles ligam direto na operadora e muitas vezes os atendentes lá são mal educados com o pessoal, com o cliente. Aí, só que hoje está funcionando assim, você tem que ligar 1, 2 vezes para pegar o número do protocolo, e depois disso você ligar para a Anatel. E aí, com esses protocolos, eles fazem a reclamação. Quando eu trabalhava, era questão, eu atendia cliente por fora, tô ligando lá, ninguém atende, isso aqui, tal. Aí eu falava, liga na Anatel. No outro dia eu já estava com a ordem de serviço em mão para poder tratar o problema dele. Que era prioridade, né? É verdade. Eles pedem um protocolo mesmo. Mas você tendo um protocolo, você fornecendo o protocolo para a Anatel, nossa, a coisa é rapidão. Então, recomendo, viu? Vale a pena utilizar. Eu resolvi uma vez um problema de uma menina que teve os documentos... Eu não sei se foi clonado ou se, sei lá, o que fizeram. Acho que foi o pessoal da empresa mesmo que pegou os documentos dela e abriu e comprou várias linhas, né, de celular e tudo, e tava fazendo golpe e tudo, e não conseguia resolver na empresa, né? Pedi para ela ligar 3 vezes. 3 vezes, pegou 3 protocolos, depois ligou na Anatel. Nossa, sei que deram até celular para a menina. Né? Porque daí, tipo, né, copiaram, utilizaram os documentos dela mesmo. Foi uma coisa, assim, bem criminosa, né? Isso aí acontece com frequência. Pode falar. Isso aí acontece com frequência. Eu já atendi vários clientes que eles tinham 2, 3 linhas do mesmo nome sem eles saberem. Às vezes é na própria loja, né, que isso acontece, né? Ou sei lá, aonde que isso acontece, né? Na verdade, é que acontece... Bom, comigo aconteceu assim, o pessoal liga para o cliente para confirmar a primeira instalação, o cliente confirma. Logo após isso, que a gente instala, né, é feita a instalação, deixa tudo funcionando, liga outro atendente confirmando uma outra instalação. E aí vem outra instalação para o cliente sem ele saber, e ele confirma aquela segunda instalação e é ativada uma segunda linha. Só que daí não é instalada, só é ativada. Enfim, existem aí várias formas, né, de irritar um consumidor, né? Mas vamos lá. Por fim, então, a respeito da intervenção indireta pelo planejamento, tá? A intervenção indireta pelo planejamento, ela busca a eficiência no desenvolvimento das atividades econômicas, tá?
O texto constitucional, a Constituição, ela traz assim de forma expressa, né, essa função do Estado, ou seja, de planejar, né, como que certas áreas vão, certas áreas, né, vão funcionar, tá? Artigo 174 da Constituição traz essa previsão. E aí traz também, né, alguns outros exemplos. Por exemplo, né, artigo 21. No artigo 21, fala que compete a União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento social e econômico, tá? Ou seja, aqui está tratando dos planos de ordenação e de desenvolvimento. Existe o plano plurianual, que está lá no artigo 48, que vai falar que cabe ao Congresso Nacional elaborar aí esse plano plurianual, tá? Tem o plano diretor, que está lá no artigo 182, parágrafo 1º. Cacete, eu estou dando aula. Oh, meu Deus do céu. Tá? Tá no artigo 182, parágrafo 1º, que fala do plano diretor. Tá lá, política agrícola, artigo 187, que fala que ela vai ser planejada, executada, tudo na forma da lei, tá? Então, isso é um exemplo de planejamento, ou seja, o próprio Estado vai dizer como que vai funcionar previamente através desse planejamento. Isso é uma forma de intervenção também. Isso é uma forma de atuação do Estado. Certo? E aí nós temos um outro exemplo, então, de intervenção indireta do Estado no processo econômico. Esse eu adoro e esse vocês conhecem, né? É um tributo chamado Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. A nossa querida CID, né? E a previsão da CID está no artigo 149, certo? O artigo 149 fala, né, de como que vai ser utilizada essa contribuição. Vocês vão aprender a respeito da CID e também a respeito de outros tributos numa disciplina também maravilhosa, que é o direito tributário, né? E serei eu ou o professor preferido de vocês, Bruno Runiato, que vai ministrar. Eu acho que eu vou dar para o Bruno essa missão. Bom, vamos lá. Esse tributo é uma espécie de tributo com caráter extrafiscal. O que é isso? A sua função primeira, a sua função primordial, não está ligada com a arrecadação. Ela está ligada com a promoção de políticas públicas, tá? E de direitos que são previstos pelo legislador. Ou seja, as CIDs, elas podem ser utilizadas para o controle de fluxo produtivo, né, para o financiamento de atividades, para o controle do mercado, sempre com essa vinculação de destinação do produto da arrecadação tributária. Vamos cobrar aqui essa CID para, certo? Tem que estar sempre vinculado. O contribuinte, ele tem que saber para o que especificamente ele está pagando aquilo ali. Entendeu? Não é, não, a gente está querendo aqui fazer um caixinha, só fazer aqui fazer um cofrinho. Não, não pode, tá? Essa CID, inclusive, ela é muito conhecida como CID combustível. Ela é prevista na Lei 10.336 de 2001. O fato gerador dela, ou seja, aquilo que dava, né, o motivo, né, que ensejava, né, entre outros, era a comercialização da gasolina, do diesel, do querosene, do álcool, né, do álcool combustível, tá? E aí, essa CID combustível, ela foi instituída, ela foi cobrada com o objetivo de assegurar recursos federais
para investimento no setor de infraestrutura e transporte. Vamos cobrar mais uma coisinha aqui no seu combustível para assegurar, então, investimentos da União no setor de infraestrutura e transporte. Tá? Atualmente, ela não está vigorando, salvo engano. Tá? Mas atualmente ela não está vigorando. Mas isso é uma forma do Estado regular o mercado também. Certo? Gente, sei que falei meio rápido, mas era isso para hoje. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Não. Tudo entendido aí? Por enquanto, sim, professor. Vocês estão achando direito econômico muito difícil? Um pouquinho. Eu tô, muito. Tá foda, hein? Eu tô achando William, muito você, William? Ai, professora, eu não sei se é só eu que tô tendo dificuldade, mas assim, online eu acho que é bem mais complicado. Mas se você tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar, tá? Gente, isso aqui é ler. É ler, tá? Eu não quero que vocês fixem em conceitos, eu não quero que vocês fiquem... Ai, não fixa em conceito, entenda como... porque o direito econômico é basicamente como é que o Estado atua e basicamente que é iniciativa privada, é a livre concorrência, a livre iniciativa vai nos princípios, nos fundamentos constitucionais. Fazendo isso é 90% da matéria. Tá? Professora. Oi. Professora. Se tem livre concorrência no Brasil e a legislação proíbe monopólio, por que tem monopólio? Eu não entendi, Alan, cortou sua pergunta. Se tem livre concorrência no Brasil? Alan, eu não entendi essa pergunta. Cortou. Por que existe monopólio? Gente, tá saindo tudo picado, Alan, não entendi. Gente, alguém ouviu o que o Alan falou? Se eu bem entendi, professor, a pergunta dele é: se existe a livre concorrência no Brasil, por que então existe o monopólio? Acho que foi isso. Esse monopólio do Estado? Ué, gente, é uma previsão constitucional. Né? É uma previsão constitucional, mas se você pensar bem, nesse caso da exploração do petróleo, né? Dessas coisas assim, tá, isso é um monopólio do Estado. Não deixa de haver a participação da iniciativa privada. Obviamente, naquele processo da licitação e blá, blá, blá. É a extração daquilo tudo, o lucro daquilo tudo, tá? Vai ser monopólio, exclusividade da União. Mas, se você analisar bem, empresas privadas também participam, tá? Então, esta previsão que existe de monopólio, ela é uma previsão constitucional, tá? Ela é uma previsão constitucional. O monopólio não é permitido. Apenas uma empresa no Brasil pode deter a produção de algum produto específico, ou a prestação de serviço, alguma coisa assim. Esse monopólio que a gente tratou na aula de hoje é a previsão constitucional. Por quê? Porque se entende que é uma riqueza que pertence à União. Isso aí, as jazidas, o subsolo, né? Até mesmo, eu esqueci o nome, né? A profundeza do mar lá,
Isso tudo são bens que pertencem à União. Se são bens que pertencem à União, a extração, a exploração de atividade econômica deles pertence exclusivamente à União, né? Por isso que eu estou falando para vocês lerem os fundamentos constitucionais, né, a base legal na Constituição, para vocês entenderem todo o contexto, tá? Porque se vocês entenderem que isso é um bem que pertence à União, obviamente, essa casa é minha, né? Essa casa é minha. Quem é que pode alugar essa casa? Eu. Certo? Somente eu posso fazer isso. Entendeu, Alan? Expliquei mais ou menos? Deu para entender sim, professor. Entendi. Agora ficou Beleza? mais claro. Beleza. Que bom. Mas se tiver dúvida, me manda. O que mais, gente? Beleza. Bom. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Se ninguém tem mais nada, encerramos por hoje, então. Gente, quero dar um recado para vocês, tá? A gente vai ter definição a respeito das provas, a gente vai ter definição do dia que nós vamos retornar, mas eu quero te pedir que você leve a sério essa questão da quarentena. É muito sério, tá? Infelizmente, né, eu vi nesses dias atrás aí muita gente fazendo rolezinho, né, por aí, não levando a sério. Eu não quero que chegue no ponto, né, como eu falei no meu Instagram, da morte, né, ter nome e ter rosto. Eu não quero que aconteça na minha vida e não quero que aconteça na vida de vocês. Então, se a gente está assim, à distância, nesse período de privação da presença um do outro, é porque é necessário. Vamos levar isso a sério, né? A gente vai ficar, assim, pouco tempo separado. Depois, daqui a um tempo, tudo isso passa, a gente volta a fazer festa, a gente vai fazer uma festa aqui no meu condomínio, daquelas... Melhor ainda do que a que nós fizemos. Baixaria mesmo, todo mundo vai dormir em casa, sabe? Mas vamos fazer esse esforço. A senhora vai deixar cantar Planet Ramp? Quê? A senhora vai deixar eu cantar Planet Ramp? Vou deixar até você cantar Planet Ramp. Eita, mano, esse eu quero ver, hein? Tá? Se todo mundo ficar em casa. Gente, isso é uma questão de se preocupar com o próximo, não apenas consigo mesmo. Tá, gente? Então, assim, de verdade, é muito sério isso. Então, eu tô pedindo isso não é como professora, não é como coordenadora, é como a amiga de vocês, e como uma pessoa que ama vocês de verdade, tá? Miriam, parabéns pelo seu trabalho ali no hospital, sei que você tá ali na frente, né? Se expondo, se você, né, precisar de alguma coisa, se você precisar conversar, se alguém precisar conversar, se alguém estiver se sentindo meio desanimado, deprimido, pode me chamar, tá? Já fiz isso com algumas pessoas, vamos nos ajudar, vamos nos abraçar, ainda que à distância. Esse é o momento que exige isso da gente, tá? Vocês podem contar comigo, além das obrigações acadêmicas. Tá bom, Miriam? Se cuide. Ainda boa noite para vocês. Pode deixar, professora. Obrigada, viu, pela força. Parabéns, Miriam. Obrigada, professor. Obrigada. Gente, o que o Bruno tá fazendo na minha aula? O que ele tá fazendo aqui? Tá invadindo a aula do professor, isso não pode. Gente, tá na minha aula. Então tá bom, gente. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Tá? Uma boa Páscoa para vocês. Fiquem em casa e a gente vai se falando, tá bom? Pandinha, boa noite. Beijo, boa noite. Feliz Páscoa, gente. Eu quero chocolate depois, hein? Sai daqui, Bruno. Tchau, 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 tchau. Tchau.
Tchau. Não tá falando ainda, ninguém escutando.